Prepara-se para ir à polícia. Comecei a trabalhar com 12 anos, eu nasci perto de Aveiro e vim no comboio para Vila Franca de Xira, para uma padaria, tinha lá umas pessoas conhecidas, e lá fiquei a trabalhar e aí entrei num movimento chamado JOC, Juventude Operária Católica, que eu costumo dizer que foi a minha primeira universidade. Aí tomei consciência dos problemas dos operários, tomei consciência de facto que na política nem tudo ia bem porque ainda sou do tempo do Carmona. Vi o Salazar e o Craveiro Lopes num dia em que eles foram inaugurar a ponte de Vila Franca de Xira, a primeira vez que os vi, mas já nessa altura sentia que não gostava deles. Portanto, neste movimento JOC, Juventude Operária Católica, aí assim nós fazíamos uma reflexão semanal sobre os problemas laborais, sobre a situação das pessoas, dos trabalhadores, e aos 17 anos resolvi, influenciado também por este movimento, entrar no seminário. Fiz um percurso de 12 anos. Quando saí, voltei outra vez para Vila Franca de Xira, contra a vontade do patriarca Gonçalves Sergeira, que diz que não vais para aí, porque isso é uma paróquia com sabor operário, está aí portanto não vais para aí. Eu disse, vou, é para aí que eu quero ir, mas eu não te nomeio, mas eu não preciso da sua nomeação, vou, e fui. E ele diz-me assim à saída, ainda morava ali no Campo de Santana, Mártires da Pátria, não é? Então vais por tua conta e risco. E quando tiveres fome, has de vir cá pedir-me para te pôr numa paróquia onde possas comer. Tudo bem. E foi-me embora. A minha primeira decisão, quando cheguei a Vila Franca de Xira, foi voltar para a padaria, de onde tinha sido 12 anos antes de trabalhar, portanto, já com capção de padre, 12 anos antes, e aí trabalhei 3 meses, acumulava o trabalho da paróquia, os casamentos, os batizados, o chamado trabalho clerical. Trabalhava de noite na padaria e de dia na paróquia. O patriarca soube por queixas que fizeram e mandou-me chamar. Quem te deu ordem para ir trabalhar? E eu disse, não, para trabalhar é preciso ordem. Não me disse que quando tivesse fome que viesse cá ter consigo. Eu ganho o dinheiro. Nós da paróquia não recebemos nada. Todos os serviços litúrgicos são gratuitos. Trabalho para viver. E foi assim a minha entrada. Mas ainda, voltando um bocadinho atrás, a minha consciência política de que era preciso fazer alguma coisa politicamente, porque para mim a religião naquela altura pensava eu que iria modificar o mundo. A minha consciência política nasce no dia em que, ou na noite, em que se anuncia a tomada de Goa da mão Idiu. Porquê? Em dezembro de 1960. Porquê? Porque aí assim o patriarca no fundo, acabou por se juntar às preocupações do Salazar e colocou-nos todos na Sé a rezar, a fazer penitência, para que os nossos soldados na Índia tivessem coragem para resistir à invasão determinada por Nehru, que era o primeiro-ministro. E há uma frase importante que o Salazar no discurso diz: a vossa missão é defender o porto de Mormugão até ao último homem. Isto de facto é impossível, quer dizer, era uma condenação à morte pela pátria daquela gente. Ainda hoje sou vizinho de uma pessoa que esteve prisioneiro lá na Índia, ele conta coisas maravilhosas, ainda está vivo. Portanto, a minha consciência política começou aqui, há aqui qualquer coisa que está mal na Igreja e no poder político. Como é que se junta tudo com aqueles discursos emocionais, coitadinhos, estão todos a morrer, temos que... Enfim, foi aqui, de facto, a minha tomada de posição, a minha de consciência. Em 1966 terminei o curso, comecei em 55 e vou outra vez para Vila Franca de Xira, por decisão minha, e é aí então que, com o trabalho, já estamos em período de guerra colonial, começa em 61, como sabem, e aí a minha preocupação não era ensinar a religião e moral às pessoas, quer dizer, era a vida, era pensar o mundo, o problema da fome, e com jovens depois preparámos uma grande exposição sobre a fome, o problema da guerra colonial, mas tudo isto era perigoso, complicado e esta foi a minha preocupação, foi depois formar os jovens para isso. Em Vila Franca de Xira, para que os jovens da paróquia
não ficassem só pelas rezas, só pela parte litúrgica. Criámos um jornal chamado Rampa, criou-se um jornal chamado Rampa, ainda existem alguns exemplares, não há coleção completa, que depois foi proibido, ter pouco tempo, não sei se saíram alguns 5 ou 6 números, depois foi proibido também, onde os jovens, analisavam os problemas da cidade, da terra. Criámos também um espaço físico para eles poderem reunir, chamado Secretariado Paroquial. O movimento de jovens chamava-se SEJU, Secretariado Paroquial, de resto, em consonância com um outro que existiu em Santarém, liderado pelo padre Chico Nuno, que ainda hoje é muito conhecido, muito lembrado, que lá chamava-se o SCOJ. Era neste âmbito que os jovens, portanto, se encontravam, mesmo com jovens ligados a partidos políticos, um deles, este conhecido Pedro Soares. Aí fizemos o quê? Fizemos várias atividades, várias intervenções. Na escola onde eu era professor, a certa altura há um problema, o diretor exigia a cada aluno trimestralmente 7 escudos e 50 centavos, parece hoje uma coisa ridícula, mas na altura era importante e era difícil encontrá-los. Houve 2 ou 3 jovens que não pagaram porque não tinham dinheiro, ou enfim, os pais não podiam, e foram expulsas da escola, foram expulsas. Bem, aí nasce um movimento de solidariedade pelos jovens da escola, mas naturalmente também fermentados tanto pelos jovens do Partido Comunista como pelos jovens da paróquia, do tal SEJU. Eu era professor de religião e moral. É melhor separar porque às vezes juntando-se é capaz de dar resultado, dar certo e moral. Portanto, o diretor dizia, você veio para aqui para ensinar a religião, não veio para... E o credo e o Pai Nosso não é para andar para aqui a falar de política, e da fome e da guerra, etc. Pronto, estes jovens, quando estas colegas foram expulsas, resolveram manifestar-se, resolveram de facto tomar posição. De dia, paralisaram a escola. Os meus alunos da noite chegam e perguntam-me, os de dia estão em greve, o que é que a gente pode fazer? Mas os alunos da noite eram operários da cintura industrial de Vila Franca de Xira, de Lisboa até Vila Franca, que era de facto uma zona cheia de operários e poderosa. E eu disse-lhes, vocês é que têm que pensar. Juntam-se aos colegas e vão perguntar ao diretor o que é que ele faz ao dinheiro que exige. E foi assim que paralisaram a escola durante uma semana inteira. Foi, de facto, um movimento, isto em 68, provavelmente, não tenho a data exata, estas coisas, como eu não a escrevia, um anarca não a escrevia, mas penso que será 68, eu sou expulso do ensino em 69 por estas coisas todas. Juntam-se, paralisam a escola, a polícia, comandada pelo chefe Lopes, que era meu conhecido, aparece de noite, para a escola tinha que subir uma escadaria grande, com os seus soldados, os seus polícias, e queria invadir e correr com as pessoas do pátio da escola. Estavam lá de noite, sentados ali à espera que o diretor aparecesse, de noite não apareceu, e os alunos ficaram. E eu, quando vejo o chefe Lopes a subir, disse, chefe Lopes, tenha cuidado, porque isto é tudo gente operária, isto é gente de força, veja a desproporção das forças. Além de mais, estão lá sentados e eles não fazem nada, eles só querem o diretor. E então o chefe Lopes dizia, Padre Cruz, você garante que eles não fazem nada? Claro que garanto, não fazem nada, e de facto não fizeram. Só que esta minha posição arrojada, dizer que eu garanto, de facto garanti, e não houve nada, mas fui inculpado de mentor da greve, que não tinha sido, foram os alunos, não fui. Pronto, esta foi uma das primeiras vezes em que tive depois que dar explicações à polícia porque é que tinha tomado esta posição. Vila Franca de Xira era uma paróquia de poucos ritos. Tínhamos uma casa de rapazes da rua, criada em 44 pelo prior de quem eu tive a honra e a felicidade de ser coadjutor, chamava-se CASI, Centro de Assistência Social Infantil. Convém registrar também, era uma obra de acolhimento a jovens sem família, mas não era um lar só para dormir. Tínhamos escola primária lá dentro, os professores eram pagos pelo Estado, claro, mas os rapazes eram caldeados da vila e lá de dentro tínhamos oficinas, carpintaria, serralharia, sapataria, tipografia, onde eles aprendiam ofícios. Os que quisessem e tivessem capacidade para estudar, iam estudar. O grande lema do Padre Muniz era assim, Carlos Cruz, você quando for às barracas, não leve nem pão, nem colchões, nem cobertores.
traga os rapazes para cá, ponham-os a estudar, eles depois vão tratar da vida dos pais. Portanto, esta era a pedagogia do Padre Nunes, era a cultura, a formação profissional e não só, e depois cada um ensinava-os a pescar, eles depois que fossem de facto tratar dava-lhes os instrumentos e eles depois iriam. E então um dia, e há de ser há bocadinho, e dei este salto, havia em Vila Franca apenas uma procissão na rua por ano, que era o chamado encerramento do mês de maio. E ficamos a pensar, mas isto vamos pôr os andores todos na rua, mas a propósito de quê? O que é que a gente há de fazer? Portanto, surgiu a ideia de os andores ficam todos dentro da igreja, como isto é homenagem à Nossa Senhora, vai só a Nossa Senhora. E na vez dos andores, vamos pôr cartazes com frases, com estatísticas de falta de camas de hospital, com faltas de... Infelizmente não há uma fotografia desse acontecimento, que foi de facto chocante para os beatos, para os praticantes, foi chocante também para o poder político, que não tolerou aquilo. O próprio prior, que era um homem que falava muito bem, iam ouvir as homilias dele de fora, e eu dizia, você fala e depois eu é que vou preso, mas, portanto, eu era mais ativista, e ele diz-me, Carlos Cruz, você coloca-me sempre diante de factos consumados, porque ele só se apercebeu disto no próprio dia, já na rua, na procissão, porque ele não via os andores. Portanto, isto foi com os jovens. Eu penso que a procissão foi aí em 70. Também não há datas exatas, como isto não foi escrito e não há fotografias. Tenho andado atrás de mim a ver se eu me recordo disto, do cenário, datas. Não tenho hipótese agora mas foi entre 69 e 70 que isto deve ter acontecido. Este tal Casi, uma das preocupações que teve também para ocupar profissionalmente os rapazes foi arranjar trabalho. Então transformou-se também em construtor civil, por isso é que o patriarca não queria que eu fosse para lá, porque os padres operários, isso é coisa que não, é impensável, é inadmissível. E então, estes, na construção civil, construíram-se bairros de casas económicas, uma série de vivendas, que ainda lá estão, ainda existem. E a certa altura, já estava eu como professor, há um amigo que tinha sido um padre que tinha sido meu professor de filosofia no Seminário dos Olivais, que perguntou-me se eu podia arranjar trabalho, também como professor de Gestão Moral, na escola de Vila Franca de Xira. Eu arranjei. E consegui, tive a sorte de uma das tais vivendas vagar e ficou para ela, só que essa minha amiga, que morreu, era uma ativista espetacular, grande guia cultural do património de Santarém, chamava-se Rosalina Melro, ainda hoje pessoa de memória, ficou lá ficou 2 anos, portanto no ano de 68, 69, ela resolveu ir para Santarém, exatamente no ano em que eu também sou expulso da escola e da função pública. Ela não foi expulsa porque mudou para Santarém. Quando ela foi embora, eu cativei o espaço exatamente para dar possibilidade de jovens poderem usar aquilo. Esse é o tal 34. O 34 tem uma função espetacular na vida cultural da terra, quer dizer, porque tornou-se um polo por onde passaram figuras. Estou a lembrar-me de Jaime Gralheiro, que foi depois presidente da Câmara de São Pedro do Sul, tem lá hoje o Cine-Teatro, tem o nome dele, que veio ali estrear peças proibidas, a ler as peças proibidas de teatro que ele escreveu ali, e o Fanhais, a Catarina Pestana, que foi diretora da Casa Pia, passou por ali muita gente, muitos deles já morreram. Esse 34, portanto, lá viveu o Pedro Soares também e muitos outros jovens. Eu tinha lá sempre um espaço cativo para dar um bocado da imagem de que aquilo não já estava arrendado em meu nome. Eu estava a pagar a renda ao Casi, estava arrendado em meu nome. E aí viveram, aí conviveram, aí conheceram as namoradas e as companheiras, como o caso do Chico Braga, com a Rosa Braga. Portanto, coisas, ainda hoje muitos destes jovens se lembram do bem que foi e têm manifestado em testemunhos, de facto, a importância que teve na vida deles, na formação deles. E era um espaço onde veio Zeca Afonso 2 vezes, naquelas noites de baladas. De resto, Zeca Afonso foi uma figura importante na minha viragem, aí sim política, não é? O Zeca Afonso veio, portanto, veio
vai lá e até estávamos ligeiramente ligados a um movimento chamado Luar na altura, do Camilo Mortágua, etc. Era aí assim, portanto, nesta parte política, o que é que ele, agora que me lembrei do Camilo Mortágua, que me lembrei da Luar, conta um episódio, a certa altura o Paulo Inácio estava preso na cadeia do Porto e conseguiu fugir, conseguiu evadir-se de lá. E então aparece em grandes parangonas nos jornais, primeira página, que davam 50 contos em 1967, 68 talvez, nesta altura 68, ou 69 já, não me lembro. 60, não foi 70, porque em 69 eu fui expulso, não estava já na escola, talvez em 68, e então 50 contos a quem denunciasse o paradeiro de Paulo Inácio. E eu agarrei este tema dos jornais para o trabalhar com os alunos nas aulas de moral, dizendo, olha, houve um traidor de Jesus Cristo, o Judas também, por 30 dias vendeu, agora vejam lá de facto a decência destas atitudes. Portanto, aproveitava estes factos para despertar a consciência das pessoas, a consciência crítica. A minha preocupação era de facto que não era por estar ligado a partidos, nunca estive ligado a nenhum partido, a não ser à CDE, que ajudei com os jovens de Vila Franca da Paróquia também a fundar. Viemos a várias reuniões ao Palácio Fronteira, quando se começou a formar, a constituir a CDE. Lá conheci o presidente que morreu, Jorge Sampaio. Aí foi preso um amigo que não está cá, infelizmente está em Paris, que também devia ser ouvido, que é o Joaquim Alberto, e o Jorge Sampaio acompanha, já nessa altura, ficámos a noite no Governo Civil, ele foi preso pelo capitão Maltês, porque estávamos no Palácio Fronteira, nestas reuniões semi-clandestinas, claro, e o capitão Maltês dá a ordem de dispersar do Palácio Fronteira, e este Joaquim Alberto, mais aguerrido, acaba por provocar o capitão Maltês, e ele prendeu. Portanto, veio para o Governo Civil. Com o aparecimento do 34, e o que é que há necessidade também de tentar combates à guerra colonial. E aí o que é que, estamos ligados também à Luar, qual foi a minha participação com este tal Joaquim Alberto que estava em Paris? Nós decidimos abrir o Joaquim Alberto teve que desertar para Paris, e lá criou uma casa, que era a dele, mas também uma casa de acolhimento, principalmente de apoio a portugueses que chegavam, porque na altura era a época ainda da imigração clandestina, e a gente hoje esquece quando recebe os imigrantes que vêm, coitados, mas esquece daquilo que passou e conviveu, o que foi Champinha, que foi de facto essa exploração. Tínhamos lá essa casa, mas sobretudo para recolha, para acolhimento e apoio a oficiais desertores do Exército. Portanto, uma das coisas que eu tentei, ligado a este movimento, foi, não era eu que os aliciava, eles eram aliciados, mas iam ter comigo à paróquia de Vila Franca de Xira, e daí eu fiz um estágio, entre aspas, numa terra chamada Quadrasais, lá para os lados de Sabugal, que era a zona dos contrabandistas. Aí acampei e, curiosamente, o padre Muniz quis ir comigo e fomos, estivemos ali assim uns dias, para ver como é que se podia passar a fronteira, dar apoio a esta gente. O que é que estão aqui a fazer? Portanto, pensámos, somos descobertos logo na primeira passagem. Então, depois descobri um outro processo, como eu já tinha saído no Sul Expresso para a França, verifiquei que a PIDE acompanhava-nos até Vilar Formoso, mas depois saía. E o comboio ficava ali parado meia hora, ficava um tempo razoável. Eu tinha uma 4L, que foi de facto uma carrinha da resistência, não é? Uma 4L, e então na 4L o que é que eu fiz? As primeiras pessoas que chegaram a Vila Franca e queriam veio um oficial da Guiné, e lá o fui levar, a ele e a outros, meti-os na minha 4L, com um lanchezinho, uma merenda. Na altura levava-se um dia inteiro para chegar a Vilar Formoso, porque a estrada não é o que é hoje, não há autoestrada. Parávamos pelo caminho para comer alguma coisa, e quando chegava a Vilar Formoso, eu ouvia o comboio chegar, não estava por ali perto, sabia o tempo que aquilo... E então estava parado para partir, e no momento da partida já não havia PIDE dentro do comboio, portanto eles saíam ali, fiz essa análise, meti-os dentro do comboio e sem bilhete, sem malas, sem nada, portanto só com a roupa e alguns trocos, digamos assim, e comprava o bilhete na estação
da seguinte, penso que é Fuentes de Onhoro, já não me lembro bem qual é a seguinte, onde o comboio parado. Um dos tais, uma das tais pessoas, desertores, que eu levei, um dia em 72, sim, em 72, veio, enfim, comandado pela Luar, para algumas ações. Portanto, havia gente cá dentro, não é? Havia, de facto, nessa altura havia um sujeito que também morava aqui em Algés, em casa de quem me apanharam, que nessa altura eu vivia com a mãe do meu filho, Madalena Pestana, irmã da tal Catalina Pestana, e o pai estava no Alentejo, numa herdade, tinha vindo também, em nome da Luar, para uma herdade, armado em grande senhor, bodo aos pobres pelo Natal, para quê? A Luar tinha aí 10.000 quilos de explosivos, não para pôr pontos abaixo, como a PI depois me dizia, vocês querem não, gente, não querem pôr pontos abaixo, nem escolas abaixo. Olha, eu não quero nada, eu quero é que o mundo seja bom. Então, foi assim. Mas esse tal Agostinho Pestana depois acabou por saber que nós tínhamos sido presos aqui, foi avisado, e foi-se embora, fugiu, conseguiu passar. Portanto, um desses tais jovens que eu tinha ajudado a passar veio, é apanhado aqui num dos cafés aqui assim em Lisboa, e é apanhado com agenda e com nomes e com contactos, e são esses contactos que vão levando dia após dia gente para Caxias. Eu ficava admirado, mas porque é que isto está a acontecer? E quando lá cheguei também, ainda admirado, portanto, eu fui apanhado aqui de surpresa. Eu vivia em Vila Franca de Xira e vinha aqui, na Duarte Almeida, já aqui ao cimo no cimo desta subida à esquerda, uma destas ruas. Fui apanhado de madrugada, eles arrombaram a porta, entraram e depois instalaram-se lá dentro, levaram-me a mim, à Madalena, que estava grávida, quase, o meu filho nasceu, eu fui preso em maio, o meu filho nasceu a 29 de julho, portanto ela estava com uma barriga razoável, levaram a mim, a ela e à mãe. Fomos todos presos na mesma carrinha, lá nos separaram, mas eles mantiveram-se dentro de casa durante vários dias, recebiam o pão, recebiam o leite, desmontaram as janelas para ver se havia, reviraram os vasos, porque estavam à procura dos tais explosivos. Já tinham tido, porque esse tal Nelson não sabia onde é que estava o homem dos explosivos, mas resolveu falar. Portanto, isto aqui não é um julgamento, quem lá esteve é que sabe o que é difícil, como é que consegue safar-se ou não. E esse Nelson deu algumas indicações e, portanto, andavam à procura do homem dos explosivos. É por isso que me encontram ali. Quando me encontram, conheciam-me como coadjutor de Vila Franca, estou a lembrar-me da expressão do chefe de capela, então você está aqui. Está aqui. Pronto, e levaram-me. E aí estive também esse tempo razoável. Como eu tinha sido preso com a Madalena, grávida do meu primeiro filho, do Mário, e que está hoje a fazer um exame na Ordem dos Médicos, que deve estar aflito, disseram, você, enquanto não falar, não só não sai daqui, mas a sua companheira também não sai. Também não sai. E aí fiquei um bocado preocupado, porque pensei assim, bem, grávida, e outra preocupação que eu tinha, eu já tinha abandonado de facto o serviço paroquial e tinha sido convidado por um ex-aluno meu, também já faleceu, metalúrgico, a trabalhar com eles, com os metalúrgicos. Portanto, nesse âmbito ainda de coadjutor, abri-lhes a delegação dos metalúrgicos em Vila Franca de Xira, que hoje existe a União hoje. Ainda existe, e era aí que eu ia buscar o meu ordenado para o meu sustento e da família. Portanto, a minha preocupação quando fui preso, agora, como é que a Madalena e a mãe vão sobreviver? Mas aí tive a sorte que a direção do sindicato, um deles era este Jorge Sousa, na altura foi meu patrão, digamos assim. Eu era secretário interino do sindicato nessa altura. Mas eles garantiram-me, depois dois conseguiram entrar e falar comigo, disseram, fique descansado porque nós garantimos o salário até ao julgamento, depois se for condenado. Portanto, mantiveram e aí fiquei tranquilo. Mas fiquei tranquilo também por outra razão, é que a Madalena tinha um chale daqueles de Viana do Castelo, das minhotas, não é? Era um chale espapanante. E a certa altura eu estava virado para o Estádio Nacional,
Portanto, as pessoas podiam vir a pé até quase à entrada, vinham a pé. E há um dia que eu venho à janela e vejo a Madalena com o Sheil e pensei, pronto, afinal ela está livre. E eles continuam a dizer que ela estava presa. E eu não reagi depois. E disse, pois, vocês acham que fazem bem a uma criança que está, que isto é, enfim. Ia também julgando a minha chantagem, mas fica tranquilo. Aí assim, mas depois disto tudo é que eu vou ainda estar lá os tais 10 dias e 10 noites na tortura do sono. Aí os diálogos foram interessantes e graças à minha enfim, tenho a pessoa que inspira um certo ar de bondade. E um dos PIDs que me guardava era um tal bem-crenças, normalmente guardava-me da meia-noite às 2, depois aquilo me guardava 2 em 2 horas. Você, para uma pessoa tão boa, diga o que tem para dizer, escreva para estes gajos, você nem imagina como eles são e tal. E depois começou-me a falar dos problemas familiares dele. Eu transformei-me em conselheiro dele. E é nestes diálogos, durante 4 noites, que eu consigo saber quem é que tinha fugido, que eles queriam prender, quem é que estava preso. E, portanto, a partir daqui, julguei eu sei quem é que não... Está aqui um tal Nelson, está aqui um tal Anjos, que sabe tudo de si e já falou e já escreveu. Eu disse ao Sr. Bem-Querer, eu anjo só conheço o meu anjo da guarda, não conheço mais anjo nenhum. E de facto não sabia quem era. Mas penso que lá para a terceira noite ele diz o nome Nelson. Quando ele diz o nome de Nelson do Rosário Anjo, fixei o nome do tal que fui levar. E aí é que eu soube que ele estava preso. Pronto. E pensei, bem, por aqui estou um bocado tramado, ele também não sabe muito da minha vida, nem sabe que eu que sei da história dos explosivos lá embaixo, em Portel. Mas pronto, foi assim, portanto joguei à conta do meu corpo, isto é, não me safei da tortura do sono, que eles queriam que eu dissesse, que eu escrevesse, sobretudo violência verbal e ameaças físicas, sim, sempre que, no intuito de me fazerem falar. Mas a tortura mais, de facto, foi a tortura do sono, que do resto não me chegaram a bater, atiravam umas cadeiras para os pés. Não, claro, quando a gente descai com o sono, aí qualquer ruído é uma coisa de facto pavorosa. Psicologicamente ficamos muito perturbados. Portanto, a partir de certa altura, a sala de interrogatório é praticamente metade, deve ser metade desta. Portanto, andamos para trás e para diante. Lembro que de facto o grande drama era ver nascer o sol. Como é que eu vou passar isto até à noite? E quando caía à noite, como é que eu vou passar a noite? Era isto, era estar de dia, começar o dia sem saber como é que ia acabar o dia. E depois, sempre na esperança de que me mandassem embora. A certa altura, ao fim desses dias, mandaram-me embora. Mandaram-me embora, isto é, mandaram para o isolamento, para o quarto. Sim, sim. Não obtiveram nenhuma informação, nem verbal nem escrita, mandaram para o quarto. A certa altura apareceram, mandaram-me para fazer a barba, fizeram-me a barba. E depois foram buscar para ir ver, tinha visitas, a primeira e única vez que tive visitas. E quando chego, de facto, aquilo era, portanto, uma sala com um vidro ao meio, e quando entro, vejo a minha mãe, que veio de Aveiro, coitada, aquelas pessoas que vêm de Aveiro para Caxias, nem sei como é que chegaram a Caxias. Tenho uma irmã gêmea que também vinha, um outro irmão que morreu o ano passado também veio. Mas o que me ficou enfim, na memória e no coração foi como é que esta gente chegou aqui, com dificuldades económicas, não é? Como é que chegou aqui. E a outra coisa seguinte foi, a minha mãe diz, vês, há tanto tempo que te ando a dizer para não te meteres nisto, e eu pido ouvir. Eu disse, mãe, mas eu não estou metido em nada. Olha, vão-se embora, vão para longe e não voltem cá, porque não é preciso cá voltar. E, de facto, não voltaram. Portanto, tudo isto são torturas. Tive praticamente um mês no isolamento, depois passei ao regime comum e foram um dia buscar à noite aí assim, eu pensei, o que é que será agora? E aí insultaram-me, maltrataram. Eu tinha tido 10 dias e 10 noites de tortura de sono antes, não é? Mas, assim, outra vez passar a noite nisto, mas não passei a noite, passei só meia-noite. Maltrataram-me, insultaram-me, enfim, com aqueles palavrões todos deles. Afinal, não para aqui a mentir, você foi buscar uma mala a Pombal. O que é que a mala tinha? Eu assim, mala a Pombal. Quer dizer, comecei a tentar dar voltas à memória, eu sabia exatamente o que é que era, mas aconteceu eu ir a Pombal, com a tal 4L, coitadinha, levantar uma outra mala. Mas com essa 4L eu tinha tido um acidente, uma outra pessoa a guiar, uma Charlotte, que mais tarde também andou embrulhada nisto, uma francesa,
tinha tido um acidente e a carrinha ficou em Pombal eu vim da ambulância para Lisboa e então tive que voltar à oficina já com a carrinha e aproveitei para levantar uma mala em Pombal. A mala era deste Chico Braga. Lá lhes disse, não, pois já me lembro, eu tive um acidente em Pombal e um dia que tive que ir à oficina e uns amigos pediram-me para levantar uma mala que tinham despachado de Paris mas a mala não abri, não sei, pronto, eles depois souberam da mala. Lá fui um bocado mais, tive um mau bocado porque senti-me que tinha mentido e nós no seminário temos esta formação de que mentir é mau, é feio. Estive no isolamento, mas aí ao fim de talvez uns 10 dias entrou-me um sujeito pelo quarto, aquele era um quarto, e o que é curioso é o seguinte, eu estudei 6 anos no Seminário dos Olivais, 3 num lado, 3 em Santarém, 3 em Almada e 6 no Seminário dos Olivais. E quando chego a Caxias, o Seminário Caxias é exatamente até a mesma configuração do Seminário dos Olivais. Um quartinho com uma casa de banho, eu pensei, o arquiteto foi o mesmo, o grande homem Nuno Teotónio Pereira, que já morreu também, que foi um grande ativista. Tinha uma diferença, tinha beliche, nos Olivais é um quarto, não há beliche, é uma cama, no resto nós não podíamos conviver, não se pode partilhar quarto no seminário. De Caxias de facto tinha beliche, devem ter os quartos de beliche, e a certa altura eu vejo entrar por um quarto dentro um sujeito com uma toalha debaixo do braço, entra e eu pensei, deve ser algum pedido para me espiar. Portanto, ficámos os dois desconfiados um do outro durante tempo. Íamos lá dentro, vinham lá trazer-nos o comer, e para nos entretermos, ele era casado, tinha aliança, pelo menos, hoje sei que era casado, tinha uma aliança, então nós com moedas tentávamos enfiar as moedas dentro da aliança. Ele ficou com algumas moças para nos irmos entretendo. E estivemos ali bastante, ele foi, mas porquê é que estás aqui preso? A gente cautelosamente não diz tudo, até que lá percebi que ele estava ligado ao mesmo movimento da Luar, é um tipo de Argia, ali perto de Torres Novas, portanto, Lamarosa, Torres Novas, Argia, que é o Quintas. Lá esteve preso também comigo ali, até passarmos depois ao regime comum. E conheço outros que foram presos, que estiveram presos, claro que conheci várias pessoas. Este Quintas também sugeri que o contactassem para ser entrevistado. Depois ele saiu para a Bélgica e esteve ao serviço do rei da Bélgica, motorista. Agora está reformado, está bem, o Quintas. Encontrei um documento, quando eu fui preso no dia 12 de maio de 72, agora estava à procura de uns documentos, portanto, e encontrei um texto que o grupo de Vila Franca de Xira, mais gente ligada ao Partido Comunista, e que fizeram um documento, no fundo, de protesto pela minha prisão, e um pedido ao patriarca, que já era outro, que era o Dom António Ribeiro, para ele intervir, dizendo as razões que tinha sido preso, não sabia de mim, que estava doente, enfim, esta está lá escrito. E que foram ao Dom António Ribeiro pedir-lhe para ele intervir. E ele responde-lhes que em Caxias não podia fazer nada, mas havia uma coisa que ele podia fazer e ia fazer. Quando nós nos desligamos da igreja, ou pedimos, ou não pedimos nada. A minha tese era não pedir nada, porque eu acho que tenho vocação para ser padre, é assim que eu quero ser, não me querem assim, mas não saio daqui. Então eles elaboram um processo, é o chamado processo de redução ao estado laical, portanto uma saída compulsiva. E ele diz, há uma coisa que eu posso fazer, vou parar este processo, porque se ele sair agora, eles vão buscá-lo, vai para a tropa e vai para a guerra colonial. E para o facto do processo, eu oficialmente sou ligado ainda. Não estou desligado de nada, nem ligado a nada, mas continuo a ser um ativista. Eu costumo dizer que eu não sou um cristão praticante, sou um cristão militante. Pronto, esse foi de facto um mau bocado também que passei. E lá estive, e depois, graças à intervenção deste homem que morreu ontem, o padre Vitor Feitor Pinto, lá consegui, daí a uns dias, sair. Mas saí com esta ameaça do inspetor Tinoco: você tem muitas velas acesas lá dentro. E não conseguimos ter provas políticas contra si. Mas só pelo muito mal que fez à juventude da Vila Franca devia ficar cá preso. E eu disse, bonito critério para prender uma pessoa. Mas daqui a pouco voltará a estar cá. Esta situação, quando eu fui preso a última vez, não fui condenado por razões políticas, porque de facto teve a sorte de conseguir saber quem estava preso e quem não estava preso. E percebi que
quem não estava preso, ou melhor, quem conseguiu fugir não estava e, portanto, não podia incriminar a mim. Tive a sorte de sair afiançado para assistir ao nascimento do meu filho, e foi este tal padre Vítor Feitor Pinto, que morreu ontem, amigo da Catalina Pestana, que me conseguiu, emprestaram-me aqui 30 contos para eu sair. Saio afiançado, depois a PIDE elabora um outro processo por passador clandestino. Uma vez que eu tinha levado as pessoas, disse sempre que não levei, mas enfim, quer dizer, a certa altura a tal 4L também servia para distribuir cadernos que se fazia aqui em Belém, era o Pato Felicidade, o chamado GEDOC, e eu tinha uma rede de distribuição. E disse, não, um dia apareceram umas pessoas, dei-lhes boleia até à Guarda. Estenda mais um bocadinho, vá até Vila Formoso. Não fui até Vila Formoso. Isto para dizer que depois acabei por ser julgado na Guarda, e foi o próprio juiz, quando estava lá, a sala cheia de PIDs e de gente, que me disse, você vem acusado como passador clandestino, sabe o que é passador clandestino? Olha, não sei, nunca passei, quer dizer, não sou passador, e ele foi-me fazendo as perguntas para desmontar a tal figura do passador clandestino. E a certa altura termina assim, pronto, então, afinal você não é passador clandestino, você ajudou a passar por pessoas ilegais, mas por canais legais. A expressão dele, portanto, o problema, de facto, foi esta. As outras anteriores passei sempre pela António Maria Cardoso, e a primeira semana que fui preso, a primeira semana certamente em 68, talvez, ou finais de 67, isso posso ver depois aí nos papéis, mas passei pela António Maria Cardoso. Esta foi diretamente para Caxias. Desde a primeira fui apanhado na Faculdade de Letras, ia para uma frequência de francês, havia lá grande convulsão, mas tinha levantado umas malas que vinham de Paris, em Santa Apolónia. As malas tinham selo. Eu, nessa altura, conduzia uma caminhoneta de 3.500 quilos, aquelas caminhonetas caixa aberta, que era para entregar as tais obras que os rapazes do CASI faziam, e fui para a frequência, levei a caminhoneta, tinha toldo, meti as malas lá dentro, houve paralisação de aulas, não houve frequências nenhumas, e portanto a polícia viu a caminhoneta, viu as malas. Comigo tinha um casal que eram os donos das malas, ela era francesa, ela tinha sido meu colega do curso do seminário, Jorge Vilaça, e pronto, levaram-nos, quando eu tento arrancar com a carrinha, o Jorge Vilaça e a Domínica, a companheira, entraram para dentro, para a cabine, e dispararam 2 carros na ida, um da frente e outro de trás, e encurralaram-me, fiquei a olhar, mandaram sair o casal, e meteram-se os polícias lá e mandaram conduzir a carrinha para como é que, no fundo da universidade, há ali naquela rotunda de entre campos, não é? Havia aí um posto de polícia, não sei se ainda há, se não, fui para aí. E daí a carrinha desapareceu, ninguém me viu mais, fui para António Maria Cardoso. Andaram uma semana à minha procura, percorreram o Tejo, a pensar que eu tinha caído dentro do Tejo, até que há um amigo, um colega, que passa para António Maria Cardoso e vê a carrinha, conheceu e foi dizer a Vila Franca que a Vila Nova estava preso. Essas malas eram porquê? Havia necessidade de fazer entrar em Portugal coisas de uma forma clandestina. Andou-se à procura de vários processos. Um deles era despachar malas, mas ver em que estação é que as malas não eram abertas. Estas vieram, estas que eram do Jorge Vilaça e da Dominique, que eu fui levantar num dia de manhã e ia fardado de padre, para incutir mais crédito, e eles queriam mas isto não pode ser assim, isto tem que ser aberto. Eu disse, mas aberto como? Porque o que vem aí é de um colega meu que vem de Paris, são livros dele, eu tenho agora um exame na faculdade, ele tal dia, tenho agora um exame na faculdade, às 9 horas tenho que me ir embora. E tanto insisti que os homens deram as malas sem as abrir. Então, mas verificámos que elas ali seriam abertas. É com essas malas que eu sou preso. E eles, como eles andavam à procura de outras malas que hipoteticamente passariam com explosivos, apanharam-me essas, não podia negar que não andei com essas malas, eram só essas. Eles abriram as malas e só viram propaganda, revistas, que eram de facto textos de intervenção, portanto eram feitos para aluar, mas eram impressos lá e vinham para cá. Viram isso, é subversivo, mas enfim, não há explosivos, havia roupas. Daí foi muito difícil, porque era o meu batismo de prisão, nem imaginava o que aquilo era, como é que era. E pronto, houve aqui uns momentos muito difíceis, quer dizer, eu sou uma pessoa que perco o medo quando estou a agir, mas depois
quando me prendem, fico em pânico, fiquei um bocado em pânico. E em pânico porquê? Porque nesta minha primeira prisão, que foi a uma segunda-feira, nunca mais me esqueço, na sexta-feira anterior eu tinha recebido uma guia que vinha de Lovaina trazer-me uma carta também de um ex-colega de curso do seminário, a dizer que leio a carta e a pedir-me para ir a Alhos Vedros, logo que pudesse, ver se arranjava uma bicicleta para uma família, que eram pais de uma militante que tinha participado no assalto ao Banco da Figueira da Foz, portanto os pais não podiam ter trabalho e queriam ir pelo Alentejo abaixo a ver se arranjavam trabalho e precisavam de uma bicicleta. Eu guardei a carta e deixei em cima da secretária do meu local de trabalho, onde eu dormia. O meu quarto era quarto e escritório, lá nesse caso aí também. Quando eles me começam a interrogar, não no dia que me prenderam, mas no dia seguinte, e dizem-me assim: pronto, nós fomos ao seu quarto e encontramos as provas de tudo o que precisamos, portanto, escusa de perder muito tempo a negar. E aí eu lembrei-me da carta e pensei: estou desgraçado, nunca mais daqui saio. Pronto, e foi, entretanto, batem à porta, a brigada que era o chefe de capela e o inspetor Tinoco saem e estiveram aí uma hora sem aparecer. Era o Pido de guarda que me sentia um bocado perturbado. Você tenha calma e tal, mas fale rapidamente, senão eles dão cabo de si. Fomos ali, eu nem o podia ouvir falar, estava tão perturbado. Quando voltaram, começaram a conversa, mas já de outra maneira, a dizer, portanto, como estávamos a dizer há bocadinho, encontramos lá os stencils da propaganda política que andava a ser distribuída por Lisboa. Eu aí fiquei, respirei e nunca falaram da carta. Fiquei sempre, o meu grande drama era a carta. Stencils disse, olha, se lá estavam... Stencils porquê? Porque havia uma máquina, uma policopiadora já elétrica, já avançada, que eu tinha comprado ao Padre Felicidade aqui no Mosteiro dos Jerónimos, quando ele deixou a paróquia. Levei para Vila Franca, o Pedro Soares, esta gente toda depois viu a máquina e enfim, ainda a utilizou. Mas dentro das gavetas estavam, de facto, stencils, eu nem tive tempo de ver o que é que estava dentro das gavetas. E eles encontraram e disseram, olha, se lá estavam é porque alguém os lá pôs, ou os senhores os puseram para me incriminar, mas eu não tenho... E, portanto, assim passou a primeira semana, no confessa, não confessa, nega, não nega, portanto, várias vezes me soltavam no mesmo dia, e sem perguntar se eu tinha dinheiro para a viagem ou não. Era assim, naqueles tempos era assim. As outras, olha, uma vez foram buscar ao cemitério, acabei de enterrar um morto e foram buscar ao cemitério mesmo de batina e tudo. Uma das vezes foram buscar por causa do Pedro Soares, porque ele vivia lá no tal 34 e tinham encontrado, até devem ter exagerado, encontraram uma divisão que era a despensa juncada de Avantes e, portanto, e levaram para António Maria Cardoso para justificar aquilo. Eu, felizmente, não sabia, não sei. Uma outra era porque, de facto, foram encontrados uma série de documentos, desses tais documentos de propaganda, e houve um jovem que já morreu, coitado, há pouco tempo, que disse que eu é que lhes tinha dado, portanto, foram outra vez buscar para justificar isso tudo. Era assim, eram prisões rápidas. Uma vez foram buscar uma coisa chamada, um restaurante chamado Flora, que era também do Casi, estava a almoçar com o prior, chamaram-me à porta, eu caí na asneira de vir, ingênuo, e olha, é só para ir aqui ao posto justificar umas coisas, já volto. Nunca mais voltei, fui outra vez para Lisboa. Era assim que eles faziam as coisas. Ainda tinham um bocado a proteção da igreja, eles tinham algum cuidado que sai da prisão e continuo a pensar que é preciso fazer alguma coisa para sair da prisão em julho de 72 e as coisas começaram a complicar-se. Não é? Nessa altura eu já não vivia com a mãe do meu filho, ou melhor, ela é que já não vivia comigo, para sermos mais corretos, e portanto continuava a trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos, onde tinha saído para a prisão, para o ensino. Eu ainda tentei o ensino em estabelecimentos particulares, só que era obrigatório pedir uma coisa chamada diploma do ensino particular. E quando ia o requerimento para o diploma, no Ministério, logo viam a ligação à PIDE. Portanto, os colégios despediam-me logo. Portanto, olha, desculpe lá, gostamos muito do seu trabalho. Estive a dar latim ali no latim e grego ali no Rato, num colégio que havia ali assim, da Rua do Salitre. Depois vim aqui para Belém. Quer dizer, logo que eles descobriam logo que eu pedia o diploma do ensino para regularizar a situação, era despedido. Portanto, ainda comprei um pedacito de terra ali perto da Azambuja, assim, bem, ao menos vou plantar alfaces e feijão para me governar. Era assim que a gente pensava na altura. Havia uma coisa em que eu também estava envolvido e tentei envolver jovens de Vila Franca lá na paróquia, era a Capela do Rato. Portanto, a Capela do Rato,
para dizer que, de facto, no setor católico havia gente que estava alerta e que lutava contra as injustiças que via, tanto sociais como, de facto, na guerra. Os jovens estavam a ir para a guerra e havia a Capela do Rato e há um célebre dia em que eu vou para a Capela do Rato, mas aquilo já a polícia tinha intervindo lá, já não havia, enfim, ainda bem, não cheguei a tempo. Safei-me dessa também. Quando a malta foi presa lá na Capela do Rato em dezembro de 72, era para discutir, de facto, era a missa, mas depois, a chamada Eucaristia, mas depois era para discutir o problema da guerra, que não se podia. De resto, antes tinha-se feito uma ocupação da Igreja São Domingos. O Papa Paulo VI instituiu o Dia Mundial da Paz. E no primeiro Dia Mundial da Paz, nós fomos para a Vigília da Paz na igreja. Nós enchemos a igreja, muita gente, veio de Vila Franca e tudo. E, na Vigília da Paz, e no final é até o Fanhais, mais uma Conceição Moita, que também morreu o ano passado. Esta gente vai morrendo, é normal. Vamos ter com o Bispo e com o Patriarca a dizer-lhe, pronto, fez-se a Vigília da Paz. Nem uma palavra sobre a guerra colonial, é que estamos há tantos anos. Nós agora vamos continuar a nossa vigília contra a guerra. O Patriarca disse nem pensar, vão-se embora, e a gente ocupou aquilo. O prior era o célebre Cônego à Seca, era destes títulos nobiliárquicos, e lá ficámos até sermos corridos lá para fora já de madrugada. Pronto, isso também foi, estes gestos, estes atos, portanto, no setor católico havia, de facto, grandes movimentações. Eu gostava que os jovens tomassem consciência de que, independentemente das suas filiações partidárias, tomassem consciência da importância da bondade. De resto, José Saramago diz que se houvesse bondade, a justiça não era precisa, nem a religião. Portanto, a bondade, de facto, é um fator importantíssimo, que também é muito divulgado pelo Papa Francisco, falando que Deus é exatamente isso, que os jovens, de facto, se empenhassem de uma forma doada ao bem público, mais do que hoje falou-se muito do poder local. O poder é de facto a palavra que corrompe. Portanto, quando as pessoas se sentam nas cadeiras para serviço público, tudo vai. Quando é para poder, é o que a gente vê, ou estagnação, como na cidade em que eu vivo, que é Santarém, ou então corrupção. Portanto, que se combata a corrupção, que se ponham os bens e os dotes pessoais ao serviço do bem público.